Quando contei a ideia do Fiverr para muitas pessoas, todos me disseram que isso era ou loucura ou apenas uma ideia estúpida. Como transformar uma ideia simples em um mercado global? Misha Kaufman, cofundador e diretor executivo do Fiverr, sabe exatamente como. Quando pensamos em empresas como a Fiverr, isso é como uma fábrica para empreendedores incríveis. Às vezes você tem sucesso e parece que é o fim disso. As chances de construir um negócio de sucesso que realmente está fazendo bem para você são baixas. Desde o lançamento do Fiverr em 2009, Misha Kaufman o transformou em uma plataforma com milhões de usuários em 190 países, oferecendo mais de 10 milhões de gigs e 30 milhões de serviços. Mas a verdadeira questão é, como ele transformou a economia de gigs em uma indústria multibilionária? Neste episódio, Misha compartilha a jornada por trás do sucesso do Fiverr, as decisões que moldaram seu futuro e suas percepções sobre o futuro do trabalho. O valor das ideias é exatamente zero. Se você passar em sua mente pelos obstáculos que precisa enfrentar ao construir uma empresa, provavelmente desistiria. Bem-vindo ao Success Story, sou Scott DeClary, seu anfitrião. O podcast Success Story de Scott DeClary pertence à rede de podcasts da HubSpot. Eu também utilizo bastante os produtos da HubSpot. Apoio o show há mais de 3 anos. Para todos os empreendedores, peço que lembrem de um tempo em que construir negócios, apesar das dificuldades, ainda podia ser um pouco divertido. Quando você está fazendo marketing, deveria ser divertido, mas o marketing não é mais tão divertido porque consome muito tempo, é muito difícil e parece que há muita fricção. O conteúdo era mais simples, os leads mais fáceis de capturar e não estávamos tão sobrecarregados. Como profissionais e empreendedores de marketing, a linha de fundo é que o marketing não é mais tão divertido como costumava ser. Mas com os novos hubs de marketing e conteúdo da HubSpot, que tenho usado, eles trazem de volta um pouco de diversão e criatividade ao marketing do seu negócio. Eles vão gerar conteúdo aprimorado, mais leads e resultados excepcionais, tornando o marketing divertido novamente. Com ferramentas como Content Remix, você pode transformar ativos existentes em novas peças com um único clique. A pontuação de leads destaca os mais propensos a comprar e as suítes de análise desenvolvidas auxiliarão com relatórios, KPIs e insights valiosos impulsionados por IA. É rápido obter seus resultados. É fácil de usar, conecta todas as suas equipes e seus dados. Então, resgate a diversão no seu funil de marketing com o HubSpot. Acesse hubspot.com para iniciar de graça. Obrigado por vir. Estou animado para fazer isso. Estou animado para conversar com você. Eu queria começar com isso. Então você disse que os empreendedores são otimistas e racionais. Então me leve de volta ao momento em que você teve a primeira ideia do Fiverr. O que estava acontecendo na sua vida naquele momento? E o que te fez otimista irracionalmente o suficiente para perseguir a visão, apesar de... Quero dizer, você poderia falar sobre os milhões de desafios que teve ao longo da sua carreira construindo isso. Você fala sobre os desafios de construir um mercado. Mas o que foi? Como o jovem Mika irracionalmente otimista? Sim, digo isso porque acredito que há muita ingenuidade ao iniciar um negócio. Porque quando você pensa sobre isso, o valor das ideias é exatamente zero. Você constrói valor através do artesanato de construir uma empresa e evoluí-la e pivotá-la e em transformar algo de uma ideia para execução, em testá-la em clientes reais. E eu acho que quero dizer, se você passar em sua mente os obstáculos que você precisa enfrentar, conforme você constrói uma empresa, você provavelmente desistiria. E ao longo do caminho, você vai ouvir tantas vezes a palavra não, ou as palavras isso nunca vai funcionar, ou é uma ideia estúpida, ou é perda de tempo, ou não há nenhum negócio real por trás disso. Que se você pensar sobre isso com antecedência e não colocar o otimismo de ser capaz de passar por isso. Então é uma jornada praticamente impossível. Então eu acho que você tem que ser, infinitamente otimista, para pensar que você pode conseguir. E quanto mais ousada for a ideia, mais ousada for a visão, mais otimista você precisa ser sobre isso.
certo? Tipo, se você começar assim, ok, pense sobre a missão da fibra. É mudar como o mundo trabalha junto. Isso é como quem inventa essas, sabe, essas missões, quero dizer. Isso é enorme. Você Precisa. ser extremamente autoconfiante para até mesmo, quero dizer, isso é presunçoso, isso é como, é exageradamente grande quando você pensa no fato de que você pensa nesta missão do seu quarto ou da sua pequena casa e pensando que você pode realmente levar isso adiante. Quer dizer, se você não for extremamente otimista ao ponto de ser ordenado e delirante, você não vai fazer isso, certo? E a verdade é que, na maioria dos casos, não vai funcionar. Mas aqueles que não tentam, nunca. Quero dizer, se você comprar um bilhete de loteria, você tem uma porcentagem muito, muito pequena de realmente ganhar. Mas se você não comprar o bilhete, você tem 0. Certo? Então, em essência, você precisa ser extremamente otimista. As chances estão contra você, mas você precisa ser alimentado por esse otimismo e, na verdade, a coisa engraçada é que ao longo da minha carreira, e você sabe quando eu contei a ideia do Fiverr para muitas pessoas, ninguém disse, esta é uma ideia brilhante. Todo mundo me disse que isso era ou loucura ou apenas uma ideia estúpida. O que apenas me alimentou mais para ser capaz de provar que as coisas que eu sinto e passo pelo artesanato que é necessário para realmente transformar essa ideia em algo que começaria a atender os clientes. E então, a partir desse ponto, Evoluir. Como você, porque eu estou voltando para quando o Fiverr não era quase como um pensamento em sua mente. Não havia um benchmark ou um comparável naquela época. Eu não acho que realmente é algo significativo. Então, e você tinha tentado construir coisas no passado antes do Fiverr também. Então, como surgiu esse conceito? Eu entendo, como você chamou isso? O otimismo irracional, um pouco de ilusão. Sim, para tudo isso. Mas como você tem tanta fé nesse conceito, tipo o trabalho de $5 ou o serviço de $5? Qual foi o ponto de dados no universo que você extraiu? Acredito que a diferença se resume a 2 coisas. Uma foi que a Fiverr é a minha 4ª empresa. E então eu cometi minha cota de erros. Que eu acho que todos eles foram apenas lições, estavam apenas me preparando para fazer coisas com base em tudo o que aprendi com as empresas anteriores. Então me senti mais preparado, mais focado. Eu sabia o que estava fazendo muito melhor, mas também criei um framework de como pensar sobre ideias, como surgir com ideias que eu sentia que valiam a pena o meu tempo. Na época, eu tinha 38 anos. Senti que minha próxima coisa deveria ser significativa. Significativo não se resume apenas a dinheiro. Não é apenas dizer, deveria ser uma empresa que gera mais de $100 milhões, que, a propósito, eu pensei sobre esse número anos depois. Isso me fez rir. Mas falando sobre otimismo, eu não fui otimista o suficiente. Quando eu estava pensando nisso, porém, não se trata somente de dinheiro. É sobre a pegada. É sobre no que você quer investir seu tempo. E você sabe, eu digo isso para as pessoas que se juntam ao Fiverr. Compartilho algumas experiências como empreendedor. E o que eu estou dizendo a eles é que as chances de construir um negócio significativo, um negócio de sucesso, são muito pequenas. Elas estão contra você. Mas as chances de construir um negócio de sucesso que realmente está fazendo bem para a humanidade, que está criando oportunidades para as pessoas, para milhões de pessoas ao redor do mundo, que está tornando o mundo um pouco menor, que está dando oportunidades para pessoas de áreas rurais, não apenas países em desenvolvimento, mas para caras de Boise e Idaho, e trazendo a eles clientes de Tóquio, ou Sydney, ou Nova York, ou onde quer que seja.
Então, a oportunidade de fazer algo significativo foi incrível. E para mim foi altamente motivador. Mas eu acho que ter um framework de como pensar sobre ideias que podem escalar, novamente, as chances estão contra você, mas podem escalar, foi muito importante para mim e estou feliz em prosseguir. Eu sou muito um framework pessoal. Sim, eu adoraria aprender esse framework, como imaginei que diria. Eu acho que seria interessante para entender como você pensa, já que você teve negócios antes disso. Esse framework foi construído não apenas com base no Fiverr, mas toda a sua vida e carreira até o ponto em que você começou a construir isso. Verdade. Quer dizer, isso foi... Vamos voltar no tempo. Isso foi em 2009. Então, tempos um pouco diferentes de agora. E este framework era extremamente simplista, que é a beleza dos frameworks fortes. Eles são sempre super simples, e quando você ouvir o framework, vai perceber que ele se aplica a tantos dos negócios que tiveram sucesso no início de 2010, certo? Então, o framework era bem simples. A ideia era que eu queria procurar um mercado que já está estabelecido e tem o potencial de continuar a crescer. Ou seja, eu não quero necessariamente inventar a categoria que eu preciso pagar o preço de educar um mercado e provar que ele realmente existe. Mas, na verdade, olhando para um mercado existente onde há uma quantidade enorme de ineficiência e atrito que você pode potencialmente resolver com software. Foi basicamente isso. Quando você acha que é super simples e pode pensar, ok, ótimo, então você pode pensar em inúmeras coisas. Vá em frente, pense sobre eles. Se você voltar e pensar sobre esses anos, pense no fato de que a Uber usou o mesmo framework, talvez sem nem mesmo saber, para transporte, certo? Os eixos existiam compartilhamento de carona até certo ponto. A necessidade de ir do ponto A ao ponto B existia, mas havia tanta dificuldade em chamar um despachante, procurando um táxi e depois não sabendo quando ele vai chegar até você. E então, não saber, você sabe qual rota ele vai tomar e quanto vai custar. E então ter que usar sua carteira para pagar por isso, muito disso com apenas um software inteligente, você poderia remover tudo isso e, veja só, você fez o compartilhamento de caronas muito maior. Pense na mesma ideia, sabe? Pense no Airbnb, pense no que eles fizeram pela hospitalidade. Sabe, novamente, a oportunidade existia. O mercado existia, tudo estava lá, mas havia tanta fricção. Era tão difícil encontrar livro, pagar tudo, software inteligente, você pode fazer isso. Então, a propósito, se você aplicar os mesmos princípios, verá os mesmos princípios aplicados a um fintech, insurtech, sabe? Tudo isso, quero dizer, esses eram bancos, esses eram negócios existentes com uma quantidade tremenda de fricção que com o software inteligente certo, você pode realmente eliminar, e se você pode fazer isso, você pode realmente dominar o mercado. O que para mim era a mágica de ter essa estrutura muito simplista. Então, quando eu estava olhando para diferentes mercados, um deles era o trabalho, um deles era essa ideia de a correspondência entre o talento e aqueles que precisam de acesso a esse talento. E eu vi exatamente isso, vi como era difícil encontrar pessoas talentosas e se comunicar com elas e concordar com os preços e apenas descobrir um sistema de entender o quão bons eles eram no que diziam que estavam fazendo. Nada estava padronizado. Tudo era era quase tão ruim quanto namorar, certo? É como se você... Sabe, era realmente difícil, que é o que o Tinder e o Hinge e o Bumble e todos eles fizeram a mesma coisa. Sim, então essa é a beleza deste framework, sabe? Você pode literalmente aplicá-lo a qualquer coisa.
E o que é interessante, se você pensar sobre isso de muitas maneiras, o mesmo framework foi aplicado ao comércio eletrônico. Então, quando o eBay e a Amazon começaram, a infraestrutura para o comércio estava lá, mas tinha atrito, você tinha que entrar no seu carro e dirigir até o shopping. Isso levava tempo e encontrar um carrinho de compras e pagar pelo estacionamento, e o que seja. E eles não tinham tudo no seu inventário, e a lista continua, e o horário de funcionamento era limitado, e o que seja. Então você pensa sobre isso e diz, ok, uau, isso é uma oportunidade incrível para aplicar software, onde, sabe? E foi assim que eles começaram. Quer dizer, a Amazon pegou... Levou muito além disso. Bem, eu ia perguntar justamente sobre isso. É muito interessante porque o eBay e a Amazon aplicaram seu framework, mas a Amazon venceu. E estou curioso porque a Amazon venceu aplicando seu framework quando o eBay venceu, mas depois foram interrompidos até certo ponto. Então, por que eles sim? Sim, acho que tenho uma resposta para isso. E eu acho que as duas empresas tiveram abordagens muito, muito diferentes para isso. Então, uma tomou um muito puro. Abordagem de mercado de dois lados, onde começou com essa ideia de comunidade. O eBay era, acima de tudo, uma comunidade. Quando deixaram de ser uma comunidade, começaram a declinar. Essa é a minha opinião. Agora, eu tenho estudado mercados por 15 anos porque estou construindo um e é uma máquina incrivelmente complexa. E o eBay foi uma inspiração na época porque eles estavam fazendo algo muito semelhante ao que estávamos fazendo. A Amazon, por muitos e muitos anos, foi a comerciante de registro. Então, o que eles entenderam foi que, para tornar o comércio eletrônico habitual, era necessário resolver problemas logísticos. E é muito, muito difícil fazer isso quando você não possui nenhum dos lados do mercado, como o eBay, certo? É muito difícil impor padrões de cumprimento quando o seu lado de fornecimento são apenas indivíduos aleatórios. No caso da Amazon, eles eram o comerciante de registro desde o início. E quando começaram a abrir para comerciantes de terceiros, o que perceberam é que a única maneira de realmente impor padrões muito altos de cumprimento, que agora conhecemos pelo nome de Prime, então eles precisam passar pelo sistema Prime, o que significa que eles precisam enviar seu inventário para os armazéns da Amazon, de onde a Amazon pode fazer o cumprimento, o que garante que o cumprimento será de primeira linha. Então, essencialmente, o que eles perceberam é que nesse espaço, para remover provavelmente o maior ponto de atrito, eles tinham que controlar o comprimento e torná-lo o mais curto possível. E a propósito, não é tão diferente do que a Netflix fez muitos, muitos anos atrás com a Blockbuster. Sabe? Quando você pensa sobre isso, porque quando a Amazon chegou, e eu sei que parece muito estranho para os jovens de hoje, mas quando o comércio eletrônico começou, você tinha que persuadir as pessoas a fazerem compras online. As pessoas não queriam. Eu sei que é estranho, mas as pessoas realmente resistiram a isso. E quando você pensa sobre isso, e é por isso que eu mencionei Blockbuster e Netflix, porque você tinha, quando você vai ao shopping, você não pensa no tempo que você desperdiça e no combustível do carro, e seja lá o que for. Você pensa na gratificação instantânea. Imagina que em 20 minutos estará entrando em uma loja. Eu vou tocar, eu vou cheirar, eu vou vestir, seja lá o que for. E então o que você faz é, por definição, você apresenta um produto, uma oferta que é inferior. Você diz, em vez de ir a Blockbuster gastar 20 minutos para pegar seu filme, você vai pedir pelo correio, receber em 2 dias. São 2 dias versus 20 minutos. E a maneira como a Netflix resolveu isso foi que eles usaram essa ideia, desvantagem é uma vantagem, dizendo, sabe de uma coisa, não há taxa de atraso. E, a propósito, você pode pegar 3 filmes e pode mantê-los pelo tempo que quiser e o que for.
E então, se você tem vários filmes em casa, seu tempo de espera é 0, não são nem 20 minutos, porque você tem seu próximo filme. Ó, é incrível. E essas são as coisas que as pessoas odiavam na Blockbuster. As taxas de atraso e tudo isso. A Amazon fez algo muito semelhante. Eles disseram, sabe de uma coisa, vamos tornar isso super conveniente. Vai ser super rápido e é grátis. Frete grátis e são 48 horas no início. E agora são 24 horas. São substituições gratuitas e é o que for, e sem perguntas, e há estoque infinito e vai ser o mais barato. E ok, ótimo, feito. Você convence as pessoas a cruzar a linha e transforma isso em um serviço habitual. Você só pode fazer isso no comércio eletrônico se controlar a entrega. E a Amazon, mais do que qualquer outra coisa, é uma empresa de entrega. E eles a dominaram. Eu ainda não consigo acreditar nisso. Eles podem fazer o que estão fazendo. É incrível. Agradecimento à HubSpot e à rede de podcasts da HubSpot por patrocinar Success Story. Se você gosta de Success Story, vai gostar dos podcasts da rede HubSpot, incluindo Hustle and Flowchart com Joey Fear, sobre como construir um negócio que dá liberdade e combustível para a sua vida. Junte-se ao Joey enquanto ele discute sistemas, ajustes de mentalidade e estratégias para empreendedores e qualquer pessoa aproveitar o processo de estar nos negócios e se divertir. Não é para empreendedores visando criar um negócio bilionário, é para alguém que quer construir um estilo de vida, alguém que está procurando construir sistemas que funcionam. Ouça Hustle and Flowchart onde quer que você obtenha seus podcasts. Não, e então, tecnicamente, você sabe quando você olha o que o Fiverr fez e eu acho, você considera o Fiverr um pioneiro? Sim. Sim, porque eu vou te dizer a pergunta que eu tenho primeiro e depois me avise. Então, a pergunta é realmente como alguém que eu teria pensado que o Fiverr é um pioneiro, mas eu não estou no espaço e, obviamente, não conheço a história tão bem quanto você. Mas a pergunta realmente é, como você constrói uma empresa que é inabalável? Você dirá que é impossível torná-la inabalável, mas como fundador e diretor executivo, você construiu uma empresa massiva. Como que você não se torna um eBay? Sei que você não será como a Blockbuster, pois ela era apenas uma analogia para uma solução digital. Mas então o eBay foi interrompido pela Amazon porque eles adotaram uma perspectiva diferente. Como fundador, o que você faz para se proteger no futuro? Sim, é uma ótima pergunta. E não há uma resposta fácil para isso. E essa ideia de se reinventar, sabe? Algumas das coisas que estamos fazendo enquanto pensamos nisso, sabe? Quando você começa uma empresa, você faz, quero dizer, todos, provavelmente seus ouvintes já leram, sabe? Cruzando o abismo. Quero dizer, essa ideia de passar por uma curva J, onde no fundo, sabe, no final dos J's, o que está sendo alimentado por VCs ou investidores privados. Então, um dia, com sorte, você amadurece. Nas empresas, o que acontece é que, conforme os anos passam, você precisa, se não interromper seu próprio modelo, alguém o fará. E então, você precisa manter isso. Você sabe, né? Uma abordagem muito fresca, onde você desafia tudo o que faz e continua questionando sua estratégia e continua pensando nas próximas formas de inovação, porque nada é estático. Tudo se transforma, há maneiras de mudar. Algumas delas são culturais, algumas delas têm a ver com gerações e, no nosso caso, em 2010, os millennials entraram no mercado de trabalho. Depois a geração Z, isso está mudando a estrutura da força de trabalho. A tecnologia mudou, a App Store se tornou super popular e isso criou uma enorme oportunidade, a computação em nuvem e agora, recentemente, temos a IA. Então, há várias coisas que mudam constantemente, você precisa continuar se desafiando. E uma das coisas que são realmente difíceis como uma empresa existente é que você precisa fazer curvas, J adicionais. Mas agora você é o VC e cada osso do seu corpo, você sabe, cada aspecto, cada pessoa ao seu redor diz para você não fazer isso porque
vai vir a um custo. Custo da sua lucratividade, ao custo do seu crescimento, ao custo de poder se concentrar apenas em uma coisa, mas você precisa fazer isso, você precisa se reinventar, você precisa fazer a próxima onda de transformação, porque se você falhar em fazer, você acaba como muitas empresas que conhecemos, como BlackBerry, Kodak e outras. Quero dizer, infelizmente, a lata de lixo corporativa está cheia de coisas incríveis. Extensas e grandes. Nomes que você conhece. Blockbuster era um negócio de 6 bilhões de receita por ano. Parece impossível impedir uma empresa tão grande. Lembre-se do Yahoo em seus melhores momentos. Quero dizer, parecia impossível destruí-lo. Mas existem muito poucas empresas que realmente conseguem sobreviver, e quando você pensa nisso em um nível pessoal, existem muito poucos fundadores gerentes que conseguem passar por todo esse processo. Como fundador e diretor executivo, tenho um ritual anual onde tiro alguns dias para fazer uma introspecção e me perguntar se sou a pessoa certa para continuar liderando esta empresa no próximo ano. E acho que isso é como, e nós fazemos o mesmo para a maneira como estamos estruturados e organizados e continuamos desafiando isso, porque se você não fizer, você se torna complacente e é aí que as empresas começam a cair. Você sabe, se você ouvir a história da Netflix contada pela própria Netflix, você sabe que a Blockbuster estava realmente muito perto de conseguir vencer a Netflix em seu próprio jogo, porque eles tinham a vantagem de fazer distribuição física e fazer distribuição online ou por correio. Então a mudança para o digital não foi tão grande coisa, certo? Mas por causa de mudanças na gestão, eles perderam isso. E eles perderam uma oportunidade de aquisição também? Correto. Não me recordo se eram 15 ou 50 milhões de dólares na época. Era como centavos. Ridículo, loucura. Mas, novamente, a história corporativa está cheia dessas histórias. E é difícil não se tornar um deles. Você precisa estar muito ciente de que pode ser, quero dizer, se você se tornar complacente, se não perturbar seu próprio negócio, outra pessoa o fará. Porque você acabou de provar que é um ótimo negócio, o que te faz, você sabe o que faz algo. Sim, exatamente. Quando você reflete, quero que as pessoas, pois elas conhecem o Fiverr. Podemos falar sobre o futuro do trabalho o dia todo, mas também é importante entender o que você vivenciou em sua trajetória e ascensão. Você já tem experiência em empreender, pois este não é seu primeiro negócio. Fale-me sobre, mesmo antes do Fiverr, a maior falha ou a maior lição que você experimentou ao longo de sua carreira, como um momento de merda atingindo o ventilador que na época parecia, você sabe, isso não está indo tão bem? Sim. Oh, cara. Eu não saberia por onde começar. Quer dizer, Sim, eu já participei de alguns podcasts. Eu deveria ter uma resposta pré-pronta para isso. Mas a realidade é que o que acontece entre as empresas, à medida que você evolui como empreendedor, é que apenas a sua taxa de erro está ficando um pouco menor, significando se para começar, então você é inexperiente, 80% do que você faz está errado, então quando você se torna um excelente empreendedor, provavelmente está fazendo. Você sabe erro, você não vai querer dizer eu acho que o que está mudando de muitas maneiras é apenas o tamanho do ciclo de recuperação de um fracasso ou um erro. E você sabe ter um sistema para aprender rapidamente, superar, não se apegar a isso e apenas seguir em frente. E apenas levar qualquer coisa que você fez de errado como uma grande lição e prometer a si mesmo que você não vai cometer novamente, porque se você fizer, você é apenas estúpido.
E a propósito, isso é algo que eu apliquei à empresa também. É o mesmo princípio. Quer dizer, está tudo bem cometer erros desde que você os cometa de boa fé, não por negligência. Contanto que não seja o mesmo erro novamente. Tipo, se você cometer, provavelmente não deveria estar aqui, porque você não se importa o suficiente, mas se você cometeu um erro, mesmo que às vezes sejam erros caros, mas você os cometeu com paixão e não por negligência, e você estava por cima disso, encontrou e corrigiu, essa é uma ótima lição. Se você pode espalhar, se pode compartilhar com o resto da equipe, né? Então eu cometi erros em como escolhi cofundadores, cometi erros em contratar pessoas ou não ser muito bom em contratar pessoas, cometi erros ao gerir conselhos e investidores, eu não fui agressivo o suficiente, eu não percebi que eu não era bom o suficiente em fazer marketing ou vendas por mim mesmo e não trouxe as pessoas certas rápido o suficiente. Existem tantos, quero dizer, quando você cresce como empreendedor, há tantos erros que você comete. É muito difícil escolher um, mas se você pensar em situações ruins, o Fiverr começou como uma situação ruim quando você reflete sobre isso. E curiosamente, não foi porque não estava indo bem, foi porque estava indo extremamente bem. Então, às vezes você tem sucesso e parece que é o fim. Quando você alcança o sucesso rapidamente, muitas coisas começam a desmoronar. E, novamente, estou feliz em entrar em histórias anedóticas, mas você sabe, a maioria do que fazemos, somos uma empresa muito iterativa, estamos testando coisas religiosamente. Então, por definição, a maioria das coisas que você testa falhará. Você tem que estar super enraizado no ácido desoxirribonucleico da sua empresa. Onde você acha que para você, eu acho que eu sempre tento entender por que alguns empreendedores, bem, não qualquer empreendedor que seja bem-sucedido, tem essas calosidades mentais que permitem que eles passem por esses períodos de tempos difíceis e falhas e peguem a lição e sigam em frente. É algo com que você cresceu, algo que você aprendeu com seus pais, apenas por fazer isso tanto, porque eu acho que eu tive tantas conversas com empreendedores e tem um cara que dirige uma empresa de capital aberto e foi muito interessante. Ele disse: ouça, Scott, todos os dias acontece algo comigo. Um processo, um empregado, uma ameaça de morte, qualquer coisa todos os dias, qualquer coisa que aconteça comigo é algo que simplesmente arruinaria completamente um jovem empreendedor e o assustaria a nunca mais fazer isso novamente. E eu acho que me pergunto, qual é a estratégia quando você está construindo pela primeira vez e então recebe seu primeiro processo, por exemplo, como você entra nisso e não deixa que isso te destrua? Sim, eu não sei se há um sistema exato para isso, então tenho certeza de que tem algo a ver com sua personalidade ou, sabe, seu perfil de risco, sim, sabe? E você está disposto a correr riscos e está disposto a enfrentar as consequências, o que às vezes vem com isso. No meu caso, eu acho provavelmente parte disso é como eu fui criado, é o meu passado, sabe, o que eu fiz na minha vida antes de me tornar um empreendedor. Parte disso foi o fato de que eu sabia que em um nível muito pessoal, eu tinha uma rede de segurança, porque eu tinha uma esposa muito compreensiva, por exemplo, e pais muito apoiadores. Tipo, pessoas em quem eu posso me apoiar se, tipo, elas vão me pegar e eles não estão, quero dizer, se coisas como ter um cônjuge solidário eu acho muitas vezes negligenciado, porque este é o seu ambiente, você vai desmoronar. Você vai ter um dia realmente ruim. Às vezes você recebe notícias devastadoras. É como, e se você não tem um ambiente de apoio, então é ainda mais difícil, porque apenas ecoa você sabe.
Você não consegue sair da própria cabeça, eu passo pelo mesmo. Toda vez que algo ruim acontece, ela é a primeira a dizer: Scott, relaxa, não é tão ruim, não é o fim do mundo. Mas você fica preso na própria cabeça com muita dessa merda e precisa de alguém para te tirar de lá. Verdade, e não é apenas que não é o fim do mundo, é apenas saber que ela está bem, que ela não está surtando, ela não vai dizer, ó, cara, tipo, você precisa sair disso. Então ter um sistema de apoio, eu acho que é realmente importante, mas também vem com a experiência, quer dizer, você entende com o tempo que o céu não está caindo, as coisas que você pensou que eram devastadoras, provavelmente são pequenos contratempos, são pequenos pontos em uma linha do tempo muito longa. Na maioria dos casos, os erros que você comete ou as coisas ruins que acontecem com você não são irreversíveis e geralmente não são fatais. Então, se você sabe disso e se você adota essa abordagem e diz, ok, ótimo, é um obstáculo ruim, mas precisamos passar por isso e se recuperar, então é uma profecia autorrealizável, porque, quero dizer, você cria a realidade e, a propósito, quando você faz isso em uma equipe, a equipe segue, porque quando você sabe, são pequenas coisas. Até mesmo quando a empresa era super pequena, eu comecei a ser muito consciente das minhas expressões faciais quando chegava ao escritório pela manhã. Se você parecer muito preocupado, este será um dia ruim para a equipe. Ponto final. Eles olham para você, tentando entender por que você está chateado, o que está acontecendo. Recebemos outro não de um investidor, tipo, ele sabe de algo que nós não sabemos, o que é realmente uma má notícia. E se você sorri, quero dizer, o dia é apenas como tudo vai, e então liderar pelo exemplo também demonstra como receber más notícias. Como você lida com os pequenos desastres. Como você lida com eles? E quando você está composto, quando está tranquilo a respeito disso, então o resto da equipe entende que isso não é, quero dizer, nada nos destruirá. Onde tipo, isso cria isso. Você sabe, essa força de grupo, de muitas maneiras. Muitas pessoas não têm consciência de como sua personalidade e temperamento afetam as pessoas ao seu redor. Isso pode ser muito significativo para o desempenho da equipe, como se você estivesse batendo as portas e você estivesse bufando e soprando pelo escritório. Isso vai desestabilizar as pessoas. Sim. Sim, então tente não fazer. Tente não fazer isso, não tente. Eu sei que, sim. Novamente, às vezes as pessoas perdem o controle. E sim, isso é apenas humano e isso também está bem, porque te ver como um humano e não como isso sobre um robô, este robô de negócios, sim, exatamente. Eu acho que é também bom, mas até certo ponto, quero dizer, sim, há um limite, quero dizer, você não pode se tornar muito vulnerável com a equipe. É como se houvesse coisas que você não deveria fazer como você, quero dizer. Eu estou realmente curioso porque você mencionou antes, este é apenas um ponto que eu pensei que seria interessante, porque você falou sobre isso em outros podcasts, e você mencionou a luta de sua esposa contra o câncer, e como isso impactou sua visão de mundo e... Estou curioso sobre como isso impactou sua visão de mundo e como isso moldou você como empreendedor. Mas também é algo altamente pessoal. Você sente que coisas assim que você está passando como líder fazem? Você fala sobre isso com sua equipe no momento para que eles entendam todas as diferentes coisas que estão acontecendo em sua vida? Ou você tenta protegê-los disso? Então, uma pergunta de duas partes, porque estou muito curioso sobre como isso te impactou, é claro, mas isso se encaixa na segunda parte quando algo tão traumático quanto um evento de vida que a maioria das pessoas, esperançosamente, nem mesmo tem que lidar, mas terá que lidar com uma morte ou câncer ou algo assim, sim. Então, sim, na época eu tinha 29 anos e minha esposa também. E tínhamos nosso primeiro filho, ele tinha cerca de 3 anos. Eu ainda estava praticando direito na época.
o que é algo que eu não gostava de fazer, eu estava bastante frustrado. Eu era decentemente bom fazendo isso e estava ganhando muito dinheiro, mas eu não gostava e sabia que queria transformar minha carreira em uma direção diferente. E meu pai era um executivo muito sênior em uma empresa de semicondutores, e então ele tinha esse espírito empreendedor em casa. E eu sabia que queria entrar nos negócios, mas isso estava se arrastando e era uma espécie de gaiola dourada, e você ganha muito dinheiro e é jovem e é difícil sair desse ciclo. E então minha esposa foi diagnosticada com câncer, e isso foi o que realmente eu quero dizer. Eu posso realmente lembrar dos momentos em que, sabe, éramos pessoas muito felizes e nós, sabe, estamos juntos desde os 14 anos. Então, naquele ponto, eu amo isso. Isso é incrível. Então, ela é minha melhor amiga. Estamos juntos para sempre desde que éramos adolescentes. E isso aconteceu em todo o meu... Quero dizer, você pode acordar a pessoa mais feliz do mundo e ir dormir. Na sarjeta. Tipo, sabe, seu mundo inteiro desaba sobre você. E ela tinha um tipo muito raro e complexo de câncer com cerca de 10% de sobrevivência. Ela não sabia disso, mas eu sabia. E então, esse foi um período super difícil. Eu deixei o trabalho, passei 6 meses, sabe, cuidando do nosso filho e dela, mas à medida que ela sobreviveu a isso, contra todas as probabilidades, o jeito como isso me impactou foi essa ideia da fragilidade da vida, esse momento em que você percebe essa pesada realização que cai sobre você, de que mesmo que você pense que tem 29 anos e nada pode te atingir, nada de ruim pode acontecer, de repente sua vida pode acabar, ou a maneira como você pensa sobre ela e os planos que você fez para o futuro e tudo mais. Isso me fez entrar nesse modo de aproveitar o dia, sabe? No modo turbo. Eu fui a todo vapor. Para mim não havia procrastinação. Eu queria tudo agora. Não adiei nada. Deixei meu trabalho como advogado, comecei minha primeira empresa. Era tudo sobre não adiar nada que eu queria fazer, porque havia esse senso de urgência ou algo assim. Seu futuro não é uma certeza. Sim, você precisa fazer o que quer que você queira fazer. O que quer que você seja apaixonado, faça agora. Isso me colocou nessa mentalidade de ir em frente e não otimizar para os riscos, não optar ou se preocupar com o lado negativo, mas também apenas otimizar o lado positivo, apenas pensar sobre isso, e é aqui que eu quero dizer muita dessa ideia de otimismo e ousadia e correr riscos e ter um senso de urgência de realmente fazer as coisas e indo para a segunda parte da pergunta. Ao longo dos anos, eu fiz um número de empresas, incluindo a Fiverr. Ela teve câncer mais 2 vezes. Ela também foi diagnosticada com esclerose múltipla. O que é tipo, cara, isso é tipo... E eu não sei como ela lida com isso. É só ela... É incrível, mas algumas dessas coisas aconteceram através do Fiverr, sim. Em relação à sua pergunta, eu tentei proteger a equipe disso, e o motivo é que existe apenas um certo grau de vulnerabilidade que você pode ter com sua equipe, porque você é o líder deles. E eles precisam de alguém com uma mão firme. E por mais que eles te amem, confiem em você e tenham confiança se sentirem que você está, seja sua culpa ou não, em um ponto muito fraco, eles podem se tornar menos confiantes, certo? E isso afetará o desempenho deles. A
A segunda parte disso é quando você conta isso para as pessoas. De certa forma, você está sendo aberto com eles e compartilha coisas pessoais com eles. Por outro lado, eu também senti que você dá a eles parte do fardo, porque agora eles sabem disso. Eles não podem desconhecer isso. E então isso se torna algo que paira no ar quando você está pensando sobre as coisas. E eu não queria colocá-los nessa situação, certo? Porque, novamente, não é. Eu sou uma pessoa reservada e, obviamente, eu nem contaria a história se minha esposa não estivesse de acordo com isso. Claro, sim, sim. Mas é como e ela escreveu um livro sobre isso e que tá tudo bem. Mas eu acho que isso quero dizer, do ponto de vista do fardo, eu queria proteger a equipe da maior parte disso. Quer dizer, não existe um manual real para liderança quando coisas assim acontecem? Não é como se você pudesse assistir a este vídeo do YouTube ou podcast, esperando aprender a gerenciar essas coisas, pois muitas pessoas não sabem como fazê-lo. Essas são as coisas que você não espera. Deus me livre. Felizmente, você não precisa esperar por isso e tal situação não ocorre. Mas eu quero dizer, quando você é o líder, você é o gerente, simplesmente não é apenas o risco, é a responsabilidade de todos os outros meios de subsistência. É uma posição muito estressante para se estar. E eu quero dizer, por isso, não sei se empreendedorismo é para a maioria das pessoas. Quando você está começando uma empresa, eles nunca te contam o que acontece se alguém da família morre. Se você é responsável por todos, não importa se é um empreendedor solo, está administrando uma empresa de 100 milhões de dólares ou uma de capital aberto, a responsabilidade é a mesma. Você não pode deixar que você não pode reagir a isso da maneira que um humano normal quer reagir a isso, que é tirar um tempo livre e não fazer nada além de se preocupar com o ente querido, o que faz sentido, isso é normal. Mas se você está administrando uma empresa de capital aberto e você é o diretor executivo dessa empresa, você não pode simplesmente parar. Não para amanhã, nem nas próximas 2, 3, 4, 5 semanas, 6 meses, seja lá o que for. Então é difícil, muito difícil. Não existe, não há, sabe, um roteiro perfeito para isso. Eu diria que existe um ditado que você já ouviu 1 milhão de vezes e eu fiz o mesmo, que é: ser um diretor executivo é uma posição muito solitária. E isso é verdade. E eu acho que você pode mitigar um pouco disso, criando uma rede confiável de pessoas com ideias semelhantes ou que estão na mesma situação com quem você pode ter uma conversa aberta e talvez até ser vulnerável. Como sim, porque se forem as pessoas certas, elas diriam que passaram pela mesma situação ou situações semelhantes, e algumas delas foram devastadoras, e elas te levariam através de suas histórias. E eu acho que isso é o mais próximo que você pode chegar de se abrir, e eu descobri ao longo dos anos que se você escolher mentores para si mesmo, e essas são pessoas que se tornam sua zona segura de troca de ideias, pensamentos e preocupações, e às vezes coisas privadas. Então isso pode ser útil, caso contrário, você precisa estar sim. É bastante solitário e você precisa estar com alguém com quem você precisa lidar. E você está certo. Não todos deveriam ser empreendedores e isso é bom, e a propósito, às vezes eu posso falar sobre as pessoas e às vezes elas podem falar sobre si mesmas e às vezes você só precisa tirar isso do sistema, né? Apenas tente, o que é bom. Eu encorajaria qualquer um que queira realmente fazer isso. Eu amo isso, é incrível. E eu encorajo as pessoas a se submeterem ao teste. Agradeço ao patrocinador do podcast de hoje, o LinkedIn. Quando você está contratando para sua pequena empresa, quer encontrar profissionais qualificados e adequados para o cargo. É por isso que você precisa conferir o LinkedIn Jobs. LinkedIn Jobs não é apenas um quadro de empregos. Ele ajuda você a contratar profissionais difíceis de encontrar, até mesmo aqueles que não estão procurando ativamente um novo emprego, mas podem estar abertos à oportunidade perfeita. Você sabia que em um certo mês, mais de 70% dos usuários do LinkedIn não visitaram outros principais sites de empregos?
Portanto, se você não está buscando no LinkedIn, está buscando no lugar errado. O que mais me surpreendeu foi a rapidez em encontrar candidatos qualificados no LinkedIn. 86% das pequenas empresas encontram um candidato qualificado em até 24 horas. É como contratar profissionais como um profissional no LinkedIn. Como donos de pequenos negócios, equilibramos diversas responsabilidades. O LinkedIn compreende isso e sempre busca facilitar o processo de contratação. Eles até lançaram um recurso que ajuda você a escrever descrições de empregos, tornando o processo ainda mais rápido. Não é surpresa que 2,5 milhões de pequenas empresas usem o LinkedIn para contratações. Recomendo fortemente encontrar profissionais de primeira linha para levar seu negócio ao próximo nível. Publique sua vaga gratuitamente em linkedin.com/excellence. Isso é linkedin.com/excellence para postar sua vaga gratuitamente. Termos e condições se aplicam. Eu concordo. Também é necessário haver estações para saber em qual você está. Sabe, uma das maiores estratégias de contratação que tenho é encontrar pessoas que deveriam ser empreendedores, mas por algum motivo agora, seu perfil de risco não está alinhado e não é a estação certa para eles serem empreendedores, mas eles serão funcionários incríveis e não há nada de errado com isso. E talvez eles queiram ser empreendedores em 5 anos ou talvez já tenham feito isso e eu conheço pessoas, conheço fundadores que saíram, que voltaram a ter cargos em empresas porque não querem mais o estresse. Não há absolutamente nada de errado com isso. Você não precisa sempre ser um fundador ou sempre um funcionário. Ou, uma vez que você é um fundador, você nunca pode voltar. Quem se importa, eu concordo, e eu não. E o mesmo se aplica para o tipo de empresa que você constrói ou o resultado lá. Não há lugar que diga que você tem que construir empresas de bilhões de dólares construindo uma empresa menor que está criando grande impacto em seus 10 funcionários, está tornando todos eles muito ricos e felizes. É um ótimo negócio, adoro isso. Então, isso vem em diferentes formas e não há nada de errado nisso. Então, eu faço, né? Eu realmente encorajo as pessoas a tentarem. E quando você pensa nisso, quando você pensa em empresas como a Fiverr, que passaram por tudo, desde o ajuste do produto ao mercado até o crescimento, tornando-se uma empresa pública, fazendo outras ondas de inovação, isso é como uma fábrica para empreendedores incríveis. Quer dizer, mencionamos empresas como Amazon e Netflix. Quer dizer, pense no PayPal. Máfia, certo? Os primeiros 100, 150 funcionários, quer dizer, isso inclui Peter Thiel e Elon Musk. E digo, é simplesmente incrível. E eu acho que essas experiências, sabe, te preparam para... Quero dizer, essas são as melhores escolas que você pode ter. É 100 vezes melhor do que fazer um mestrado em administração de empresas. 1000%. E eu acho que pessoas com espírito empreendedor seriam notadas. Quer dizer, dentro das empresas, quero dizer, eu conheço as pessoas aqui que são empreendedoras e se você pode mantê-las e criar espaço para elas continuarem criando coisas dentro da empresa, tendo suas próprias organizações e seguindo com ideias, isso é incrível. E se não sabe, dê a eles a bênção de começar algo, talvez... Investir dinheiro neles. Sim. Porque você tem o melhor processo de diligência prévia e avaliação que alguém poderia esperar. Você já trabalhou com eles por 2 ou 3 anos, certo? Como a sua vida mudou? Como o Fiverr mudou quando vocês se tornaram públicos? Acho isso fascinante e poucas pessoas com quem converso passam por esse processo. Não muitos. É fascinante que você tenha persistido como diretor executivo durante toda a vida do negócio. Porque eu acho que muitas pessoas em algum momento passarão por esse exercício que você passou, ou o conselho delas as fará passar pelo exercício que você passou para ver se você é o diretor executivo certo. E então, em algum momento, entre $0 e oferta pública inicial, haverá algum tipo de fundador, diretor executivo injetado, que é um diretor executivo profissional, mas você passou por todo o processo. Então, como foi isso? É um processo super interessante. Altamente educativo, torna sua empresa muito melhor como uma máquina, sabe? A maneira como você pensa sobre como opera, como orça, como planeja, como projeta coisas, como pensa sobre
a estrada, como pensa sobre estabilidade, como pensa sobre talento, tudo isso, isso te obriga a fazer coisas muito diferentes do que você estava fazendo como uma empresa privada. E enquanto estávamos pensando ou decidindo que este é o caminho que queremos seguir, tornando-nos uma empresa pública, eu decidi primeiro, o que eu fiz foi substituir cerca de metade da minha equipe de gestão, e essas eram pessoas que eu absolutamente amava, mas eu senti que eles foram incríveis em nos levar até aquele ponto, mas não eram necessariamente as pessoas certas para a próxima fase, sabe? Tá? Os próximos 5 a 10 anos de crescimento, e isso foi muito importante. Mas foi uma transição difícil. Novamente, é dizer adeus a pessoas que você realmente ama e aprecia e que dedicaram suas vidas à empresa. É difícil. Não é uma coisa fácil de fazer. E então foi. O que eu decidi é que eu queria começar a exercitar o que significava ser uma empresa pública como uma empresa privada, o que significava que começamos a ter nossos próprios lucros falsos, ou você sabe ter que fazer as projeções trimestre a trimestre e fazer a coisa anual e... Então, colocando os sistemas corretos em prática, mas tendo como 2 anos para fazer isso. Então, isso foi... E então eu passei tanto tempo com empresas que se tornaram públicas os 2 anos antes, então empresas que tinham memória fresca do processo, e através dessas empresas eu peguei muito do trabalho pesado de aprender o processo, que isso foi apenas isso, se tornou realmente mais fácil, e então começamos a fazer roadshows sem negócios, apenas para educar, porque na época não havia empresas públicas em nosso espaço, era educar o mercado sobre o que é, não era como, somos a 100ª empresa que está fazendo o modelo SaaS, sabe? Era a primeira vez, então ninguém realmente entendeu o que estávamos fazendo, e isso foi, então éramos uma criatura estranha neste espaço. Era importante para mim começar a encontrar com investidores bem antes do tempo. Então, uma vez que fazemos o roadshow real, antes da oferta pública inicial, essa é como a 3ª, 4ª vez que eles me veem. Ok. Então, eles também podem entender isso, porque eles me viram 3, 4 vezes, a consistência da nossa execução está lá, porque eles podem realmente olhar suas anotações. Então, isso foi uma coisa, e então é apenas, você sabe, é preparar a equipe para a montanha-russa de ser uma empresa pública, o que não é uma pequena façanha. Você precisa gastar tempo fazendo isso e explicando a eles o que vai acontecer e explicar a eles o que realmente importa neste jogo e explicar a eles que é um jogo longo, não é um jogo curto. No jogo curto pode ser como entrar em uma máquina de lavar, vai ser terrível, mas você não pode ser super míope em uma determinada semana, mês, trimestre ou até mesmo um ano. E então é entrar na rotina de ser uma empresa pública. Sabe, gerando lucros, fazendo o roadshow. Você já ficou estressado por assumir essa posição? Como diretor executivo de uma empresa de capital aberto, por que o seu trabalho muda nesse ponto? Bem, muda sim. Muda sim. E o próprio processo de oferta pública inicial te suga. Quero dizer, você precisa ter uma espinha dorsal muito forte ou uma infraestrutura interna para conseguir se distanciar e lidar com isso. E eu acho, sabe, isso é uma das coisas que eu disse para a minha gestão. Eu disse que a única maneira de fazermos isso é se, como gestão, estamos garantindo que no início eu passo a maior parte do meu tempo no futuro e não no presente. E com o tempo você faz o mesmo, certo? Porque se formos obsessivos com o trimestre atual, estamos condenados. Vai ser uma miséria. Porque alguns trimestres serão incríveis, outros não tão bem. Não controlamos tudo o que... fazemos o nosso melhor, mas, sabe, há coisas geopolíticas, há coisas macro,
ao mercado de ações que não se comporta, seja lá o que for, a eleições, nem tudo vai correr conforme o planejado. Se você está obcecado com o trimestre, significa que não está dedicando tempo suficiente para pensar no futuro. Então eu criei o sistema para realmente me permitir fazer isso. Agora, quando você conta as coisas em retrospectiva, sabe, sobre a história de como você fez, você parece um herói. Mas, quero dizer, eu cometi minha parcela de erros fazendo isso também. Um deles, que é muito típico, e eu ouvi Brian Chesky falar sobre isso e, sabe, outros CEOs, é como... Quando você começa como uma pequena empresa, toda empresa é muito de cima para baixo, certo? São os fundadores que ditam. Eles criam essa diretriz de para onde devemos ir e o que devemos fazer. E às vezes é muito detalhado, e com o tempo se torna mais geral, e você espera que as pessoas participem. O que acontece à medida que a empresa cresce é que, às vezes por engano, não por design, ela se torna uma hiperdemocracia com predominância de baixo para cima. Por quê? Porque sua cabeça é como se você estivesse fazendo coisas importantes e você está administrando a empresa do lado de fora, não do lado de dentro, e tudo isso, e isso cria, e isso empurra a empresa a fazer quando você faz, principalmente, de baixo para cima, você faz principalmente incremental, porque as pessoas estão obcecadas com você sabe, muito estreito. Ponto de foco. Eles constantemente fazem pequenas mudanças, tornando a empresa incremental. Então, em vez de fazer como funções degrau e fazer moonshots, fazer coisas corajosas, você fica constantemente obcecado por... Então, é realmente como é seu trabalho como fundador garantir que você mantenha essa grande visão de futuro. Porque senão, então, você só vai estar se movendo como nada, como centímetros de cada vez, quando você realmente tem que ser tão inovador pós-oferta pública inicial, quanto você era pré-oferta pública inicial. Às vezes mais. Às vezes mais. E em muitos casos, você precisa falar abertamente sobre isso. Porque, é assim que você se comunica com o mercado e é assim que eles entendem o que você está fazendo. Às vezes você não pode dizer o que está fazendo por motivos competitivos ou... Seja lá o que for, sim. Claro, mas você precisa se expressar bastante sobre isso. E ao fazer isso, há esse momento em que você realmente percebe que isso está errado e você precisa voltar, se envolver mais. Mas eu acho que essas são coisas muito naturais que acontecem com a maioria dos CEOs que passam por esse processo, e eu tive a sorte de ter uma equipe de gestão muito forte que não estava deixando a bola cair. Então, nesse sentido, claro, muda seu dia a dia, mas com o tempo, se você conseguir manter o foco na estratégia e nos próximos 3 anos, não no próximo trimestre, então ter o ritual de fazer os lucros trimestrais e tudo isso não é um grande problema. Não é um grande problema. É só você que entra no ritmo. Apenas a maneira como você opera, e você tem uma equipe que faz isso. E quando você está nos detalhes da sua história, então é muito fácil contar essa história, não é você. Você não precisa, eu não estou gastando. Talvez eu não devesse dizer isso, mas vou dizer de qualquer maneira. Não estou dedicando muito tempo me preparando para esses erros. Não é como se eu não estivesse fazendo. Não, porque você é um empreendedor e nunca deixou de ser. E eu acho que isso é o mais importante. Quando eu parar, eu desisto. Isso quero dizer, porque não vai ser para o benefício da empresa. E 2 é porque é chato. Eu não vou, sabe, eu não preciso fazer isso. Não preciso fazer o que estou fazendo agora. Eu posso começar mais 5 empresas ou não. Sim, não é uma questão de dinheiro. Não é mais uma questão de dinheiro. Divertido. É uma questão de paixão, sim. É paixão e também estou enfrentando desafios agora que nunca enfrentei antes.
é interessante. Eu quero ser capaz de ter sucesso passando por esses desafios. Não é óbvio, não é, se eu pensasse que não tinha chance, eu com certeza traria alguém para me substituir. Mas eu também acho, quero dizer, eu sei que alguns CEOs não passam pelo processo de ir para a oferta pública inicial, ou logo após a oferta pública inicial, eles estão sendo movidos. Eu não vi isso sendo super bem sucedido em muitas empresas. Em algumas empresas isso funciona. Mas eu acho que ter um diretor executivo fundador, durante muitos anos com uma visão muito longa, não otimizando para uma grande saída, mas apenas querendo ver este negócio prosperar daqui a 30 anos. É uma grande vantagem para os investidores. E eu também sou um investidor e capitalista de risco. Eu sempre optaria por investir no fundador. CEOs do que ter CEOs contratados. Acho isso tão inteligente. Acho que também é por isso que, mesmo em um nível micro, quando as empresas fazem aquisições e matam a inovação porque fazem a aquisição de maneira incorreta e tentam trazer a empresa que adquiriram para o grupo, e então, de repente, a empresa tem uma resposta autoimune para este novo ativo adquirido, ao contrário do que o Google faz, e tenho certeza que o Meta faz, eles adquirem e então os movem para a periferia da empresa e os deixam em paz e os deixam fazer o seu trabalho e às vezes nem mesmo querem tê-los fisicamente no mesmo escritório que os funcionários porque querem que essa equipe continue com uma visão de futuro e inovadora. Então é sempre sobre manter a inovação viva. E é quase como essas duas ideias conflitantes, onde você tem essa estrutura corporativa que sufoca a inovação e a criatividade, mas como você mantém isso em andamento? Então você fez do seu jeito com o Fiverr. E é provavelmente por isso que você ainda será muito bem sucedido, porque nunca mata essa inovação. E se alguém te substituísse, acho que seria quase impossível ter a mesma criatividade, visão e perspectiva de futuro. Porque é como aquele modo fundador do Paul Graham, certo? É apenas um tipo diferente de pessoa. É um tipo diferente de pessoa. Sim. Eu acho que sim. Isso me lembra a história da substituição de Steve Jobs na primeira parte da história da Apple. E Steve Jobs disse: eu fui substituído por uma pessoa que pensa que apenas ter boas ideias é suficiente e não entender o acompanhamento que você precisa colocar em cada ideia. E eu acho que é aqui que os fundadores têm algum benefício de realmente entender o que é necessário. Estávamos falando sobre esse artesanato que vem com a transformação de uma ideia em algo onde você tem um benefício, mas eu também já vi CEOs que não são fundadores entrarem e fazer coisas incríveis. E como você mencionou anteriormente, às vezes é tudo uma questão de tempo, às vezes o momento é certo, às vezes você apenas traz a pessoa certa, então eu tenho certeza de que ninguém mais pode fazer o meu trabalho. Existem algumas pessoas, é verdade, mas você teria que procurar bastante, é só isso que estou dizendo. Bem, estou aqui por enquanto, então passamos por muitas coisas, acho que a última coisa, porque realmente não tocamos nisso de jeito nenhum, o que na verdade estou muito feliz que não entramos nisso, porque sinto que é sobre isso que você sempre fala. Mas a última coisa, apenas um pensamento, você está olhando para 30 anos à frente, você está olhando para o futuro de onde o Fiverr vai estar e seu lugar na economia de trabalhos temporários, no futuro do trabalho, talvez apenas alguns pensamentos, porque você estuda isso o dia todo, para onde está indo o futuro do trabalho. Como mencionei antes, aludi a isso. Eu disse, nós começamos a empresa. Eles dizem que o timing é tudo. Então, no nosso caso, o timing foi 2010. Foi após a recessão de 2008. Havia muitas pessoas acordando desta ilusão de trabalho seguro porque viram seus pais perdendo seus trabalhos seguros durante a recessão. Quando a jovem geração entrou no mercado de trabalho, eles pensavam de maneira diferente sobre o trabalho. Eles tinham mais acesso à informação, tinham mais acesso a oportunidades, e isso começou a mudar a estrutura do que realmente significa trabalho, Quando começamos a empresa,
o trabalho freelancer era algo que as pessoas costumavam fazer entre empregos, não era uma carreira. Então, isso mudou e não apenas se tornou uma carreira muito legítima, mas também se tornou um estilo de vida, sabe? Vem com seus efeitos colaterais negativos e, obviamente, não é perfeito, mas dá a você o tipo de liberdade que essas gerações mais jovens estavam procurando. Às vezes chamam isso de equilíbrio, liberdade ou ser seu próprio chefe. Ou perseguir suas paixões. E eu acho que isso criou uma mudança massiva. Segundo as estatísticas dos Estados Unidos da América, até 2030, metade, 50% da força de trabalho estará envolvida de alguma forma com trabalho autônomo, o que é incrível. Isso não significa que eles vão ser freelancers em tempo integral ou serem agentes livres, mas eles vão se envolver com isso, né? O que significa que muitas dessas pessoas não vão estar disponíveis para contratação em tempo integral de qualquer maneira. Então, eu acho que as estruturas de trabalho estão mudando quando você pensa sobre o que é tempo integral, quando você olha para a alta tecnologia, a média de permanência na alta tecnologia é de 1,8 anos. Isso é como um contrato de curto prazo. Não é como sim, o que é tempo integral e seus funcionários estão gastando 20% do tempo fazendo o que querem ou trabalhando em seu projeto paralelo, o que é bom. Então veio a pandemia e mudou ainda mais as coisas e criou a situação onde você pode ter parte da sua equipe trabalhando remotamente, talvez sua equipe principal precise estar no local, ou você precisa passar tempo no escritório porque é assim que você tem o melhor desempenho. Mas você pode se permitir aumentar isso com modelos flexíveis. E isso já está acontecendo e vai acontecer com ou sem nós. Além disso, temos a IA chegando. Então a IA está mudando como as pessoas trabalham, como as empresas trabalham, os tipos de empregos que as pessoas estão fazendo. No final do dia, são apenas ferramentas. E o que importa é o que as pessoas vão fazer com essas ferramentas, mas também está mudando a maneira como as pessoas pensam sobre o trabalho e os tipos de empregos que nem podemos imaginar que existirão em 10 anos. Eu não consigo, estou fazendo isso há 15 anos. Não consigo imaginar os tipos de empregos que estarão aqui em 3 anos, não em 10. É muito assim. Sabe, quando lançamos uma categoria há alguns anos chamada Editores de Filmagens de Drones. 2 anos antes disso, isso não existia. Tipo, ninguém poderia ter imaginado isso. Seria Uma coisa, e então havia cripto e NFT e o que quer que seja. Então a paisagem vai mudar para mim. A única constante é que a criatividade humana, o talento humano, sempre estará em demanda. E essas estruturas vão mudar. E você sabe, às vezes eu me refiro à maneira como estou pensando sobre como as empresas vão trabalhar com talento. Eu comparo isso à ideia de computação em nuvem. Eu disse, você sabe, o que a computação em nuvem fez é que liberou o poder de computação por ter uma distribuição muito maior. E assim você, como uma pequena startup, pode realmente ter acesso ao melhor poder de computação do mundo e você apenas paga pelo uso. E esse poder de computação é sempre atualizado, gerenciado, seguro, atualizado, tudo isso. Pense no mesmo princípio em como você pensa sobre talento. Você pode ter acesso ao melhor talento do mundo com um clique de um botão. Esse talento não exige treinamento. Você não precisa mantê-los, você pode trabalhar pelo tempo que precisar. Você pode aumentar a escala se necessário. Você pode reduzir a escala conforme necessário, essa é a vantagem. Então, eu realmente não estou comparando seres humanos a computadores, mas os princípios de ter essa rede ou plataforma democratizada, onde você pode se conectar com talentos, é assim que eu penso, sabe? Vamos ver o trabalho daqui a uns 10 anos. Vai ser
Não, eu ia dizer que também diminuiu a barreira de entrada para construir e ser um empreendedor. Absolutamente. Absolutamente. E você sabe, uma das coisas importantes é que estávamos falando sobre a ideia de eBay versus Amazon e assim por diante. Acho que há um componente massivamente importante de uma comunidade que está enraizado na história do Fiverr. Quando tornamos a empresa pública, isso foi feito na Bolsa de Valores de Nova York. Na famosa sacada é possível ter 3 pessoas em pé e tocar o sino. E eu decidi que quando fizermos a oferta pública inicial, nós, como equipe, não vamos tocar o sino. Vamos trazer membros da comunidade. Traremos vendedores que estão conosco há anos. E permitiremos que eles realizem a cerimônia. Este dia pertence a eles tanto quanto a nós. Eu adoro isso. Sim. Certo? Então, sabe, isso em contraste com a ideia de computação em nuvem, são seres humanos. E é importante no aspecto humano por trás dessa incrível paixão de criar, ter sucesso e aprender coisas novas e fornecer um excelente serviço e estar lá para aqueles que precisam de você e ser uma ponte entre as pessoas e a tecnologia, ajudando-os a usá-la. Isso é tão incrível e isso é muito, muito do que somos como empresa. E quando você pensa na transição para uma empresa pública, aqui no escritório temos principalmente espaço aberto. Ninguém nem eu fica em salas. Temos salas de reunião e o que mais, mas nos sentamos em espaços abertos e pedimos à nossa comunidade para decorar o escritório. Então, para criar a arte que vamos pendurar por todo o escritório, e a razão pela qual isso foi tão importante foi que eu disse à equipe: quero que você tenha uma linha de visão com algo que foi feito por um dos membros da nossa comunidade. Porque isso é um bom lembrete de para quem você trabalha. Você não trabalha para mim. Você não trabalha para nossos acionistas. Você trabalha para a nossa comunidade. E se você fizer bem pela comunidade, nossos acionistas vão ficar muito felizes, porque isso indica que estamos obtendo sucesso. Então eu acho que isso é como manter essa história ao longo dos anos do... Empresa é super importante. Eu amo isso. Eu amo isso demais. Onde as pessoas deveriam, quer dizer, Fiverr é Fiverr. As pessoas podem explorar e participar se quiserem, mas para onde mais você sugere que elas vão? Você quer enviar pessoas para suas próprias redes sociais? Há algo que você queira? Você está tendo algum evento ou algo que as pessoas possam ir, sabe, aprender mais com você? Para onde você quer enviar os ouvintes? Então, estamos tendo, ou nossa comunidade está tendo muitos eventos. Porque sei que quem está ouvindo vende serviços no Fiverr. Eu compro serviços no Fiverr. Acho que todo mundo já usou de alguma forma. Se você é até um pouco empreendedor, já usou. Você pode encontrar todos os nossos eventos no nosso site. Adoro que muitos dos nossos eventos sejam auto-organizados. Começamos fazendo eventos nós mesmos, mas percebemos que não podemos estar em todos os lugares o tempo todo. A comunidade nos procurou e disse que poderiam organizar seus próprios eventos, onde pessoas com ideias semelhantes se reúnem para falar sobre seus sucessos e momentos difíceis. E nós dissemos, claro, nós apenas lidaremos a infraestrutura para montar um local, e se você precisar de ajuda, estaremos lá. Tipo, você não precisa nos ter em uma discussão, mas poderia? Então temos nossos fóruns profissionais. Incentivo as pessoas a entrarem em contato. Temos programas para novos vendedores que querem se juntar à plataforma e ter sucesso. Criamos programas muito, muito avançados para aqueles que querem se envolver mais em seu sucesso. E, obviamente, temos nossas redes sociais e tentamos compartilhar muitas dessas histórias de sucesso. É aqui que estamos obcecados por isso. Como pessoas que conseguiram usar o Fiverr para expandir seus negócios e criar histórias incríveis, ou pessoas que começaram, vendendo no Fiverr e criaram negócios multimilionários e às vezes, começaram como indivíduos e se tornaram agências. Essas histórias incríveis estão disponíveis em nossas redes sociais e no nosso site. Eu incentivaria as pessoas a experimentar e se envolver na conversa. Acho que é realmente empoderador.
Sabe, eu tiro muita otimização ao ouvir as histórias de sucesso das pessoas. Sabe, isso te dá uma razão para sair da cama todas as manhãs, o que é incrível e, obviamente, qualquer um pode, sabe, ficar feliz em me seguir no Twitter. Ou em qualquer outro lugar. E eu realmente agradeço. A conversa não. Eu agradeço a você. Quero dizer, ouça, este podcast foi construído no Fiverr. Então, eu usei não apenas para este podcast, mas para negócios passados. Então, é muito... Quero dizer, o que você construiu é incrível. Então, eu agradeço pessoalmente, obrigado. Última coisa que eu sempre gosto de perguntar, porque você teve uma vida e carreira incríveis e passou por tantas estações diferentes. Quando você olha para trás, qual seria uma coisa que você diria para você mesmo aos 20 anos? Se fosse eu, sabe, aos 20 anos, eu provavelmente me incentivaria a entrar no empreendedorismo ainda mais rápido, mas também a respirar mais fundo enquanto fazia isso. Sabe, quando eu decidi seguir em frente da minha, acho que era a minha segunda empresa em diante, eu passei algumas semanas apenas escrevendo, apenas sentado e escrevendo todas as minhas aprendizagens em um caderno e todos os erros que cometi, prometendo a mim mesmo que não vou fazer isso novamente. E no final eu fechei este caderno e nunca mais o abri, porque é já armazenado como você faz com este exercício. O que eu diria, mas isso é mais fácil dizer do que fazer. Quer dizer, você pode falar com um jovem de 20 anos, mas é como esperar que as pessoas aprendam com seus erros. Elas raramente fazem isso, certo? As pessoas são programadas de uma maneira que precisam cometer os erros elas mesmas para aprender. Há 1 milhão de coisas que eu poderia ter feito, poderia ter dito, mas não tenho certeza se meu eu de 20 anos realmente ouviria ou se isso realmente mudaria alguma coisa, para ser honesto. Mas talvez fosse, sabe, essa ideia de ser capaz de se recuperar mais rápido de contratempos, erros, problemas, até mesmo alguns devastadores, como fechar uma empresa. Apenas se recuperar e voltar ao jogo é algo que eu aprendi ao longo dos anos para, como eu disse, encurtar os ciclos. Mas serei honesto. Não sei se meu eu de 20 anos aceitaria isso. Acho que esse é o melhor conselho de todos. Às vezes você simplesmente tem que passar por isso sozinho. E aprender por conta própria. E você pode dar ao jovem de 20 anos quantos conselhos quiser. Isso não significa que eles vão ouvir, a menos que vivam exatamente a vida pela qual você passou. Mija, muito obrigado, eu realmente aprecio, o que você construiu, porque eu acho que o que você construiu realmente tornou o empreendedorismo mais fácil. Tornou mais fácil transformar sua paixão em um trabalho freelance paralelo, que pode então se transformar em um negócio completo. Tornou mais fácil para os empreendedores começarem, porque agora eu não tenho que me preocupar com como. Ok, eu não posso pagar um desenvolvedor de $100 mil por ano, ou mesmo um designer gráfico de $60 mil por ano. Logo no início da construção da minha empresa, então você simplesmente abaixou a barra e facilitou a criação e construção de coisas para todos. Isso é fenomenal. Obrigado. Eu realmente aprecio você e isso